Vamos continuar a leitura das Bacantes? Nesse pedaço agora, Repenteu vai conversar com Dioniso, mas para ele não é Dioniso que está ali. É um estrangeiro, um mago que está desvirtuando as mulheres ali da cidade de Tebas. E o estrangeiro veio preso, né? E vai ter essa conversa com Penteu. Penteu vai desconsiderá-lo e Dioniso vai entramá-lo na sua conversa, né? No final, o Dioniso acaba fugindo. No comentário do William Arrowsmith, que um comentário dele, do William Arrowsmith, que saiu na tradução que ele fez para as Bacantes em inglês, né, da editora da Universidade de Chicago, essa peça ela é sobre o confronto entre o tradicionalismo e o antitradicionalismo na Grécia, daquela época, do século V, antes de Cristo. As tradições religiosas mantidas pelas comunidades são confrontadas por um homem que não aceita que possa existir nenhum poder acima do poder dos homens. E Tebas, onde ele é rei, não pode haver nenhum poder acima do dele próprio, Penteu. A peça tem esse confronto e você vê a arrogância desse homem, você vê como esse homem não tem sofrosine, né? Ele é tolo, né? Mas o que o Arrowsmith aponta é que o Dioniso, ele também não é, que o tradicionalismo ele tem um peso excessivo também sobre o homem, né? As tradições, o Dioniso ele tem um peso sobre o homem. O Dioniso aqui na peça ele se apresenta na forma de um homem, mas ele é a necessidade que recai sobre os homens. O Dioniso é essa força que acomete, que recai sobre todos os homens, a força da necessidade do destino, o destino necessário dos homens, que recai sobre cada um, o destino individual, né? E essa necessidade é vivida pelos homens como o Dioniso, ele é vivido pelas suas adoradoras, pelas Mênades, né, que participam da sua festa, também vivido pelos velhos, Tiresias, Cádimo, como embriaguez, alegria, esquecimento dos problemas. Então o Dioniso ele é benéfico, né, para quem o aceita,
mas ele também ele é um peso, ele é um peso enorme. E você vai ver esse peso enorme recair sobre Penteu. Penteu, de forma não sábia, né, vai recusar o Deus, não vai querer que haja rito dionisíaco ali em Tebas, e o destino dele vai ser muito pesado, né? E a gente vai chegar até ver que o próprio Dioniso ele é excessivo, né? Ele, como força da necessidade, ele é amoral. Não se julga o que ele faz como bom ou mal. Ele está fora disso. Porque ele é a necessidade. Ele é a necessidade. Ele é o destino de cada um, que precisa ser abraçado. E vai ser agradável para quem o abraça e desagradável para quem o recusa. Mas, ao mesmo tempo que se para alguns momentos ele traz prazer, em outros momentos ele traz uma dor enorme, a verdadeira destruição, né? Então vamos aqui para o texto. Aqui, As Bacantes, de Eurípides. Então chega o servo para falar com Penteu. Nosso esforço, Penteu, foi compensado. Conforme nos mandaste, aprisionamos a presa. A fera acompanhou-nos mansa. Os pés não refogou. As mãos nos deu. Não descorou-lhe o vinho das maçãs do rosto ao se entregar, rindo, à prisão. Facilitou o gentil o meu ofício. Sem jeito, disse-lhe: estrangeiro, prende-te Penteu, não eu. Só cumpro o seu edito. Quanto às bacantes, presas e algemadas, já no cárcere público da polis, elas invadem lépidas os montes. Sobreinvocam rumor, seu Deus, libertas. Dos pés, seus grilhões se autodesataram. Mãos não de homens e as portas destravaram-lhes. O estrangeiro foi preso, né? E as bacantes também inicialmente foram presas, mas acabaram fugindo, né? Por mãos não de homens. Algo além de, né? Algo além as libertou, né? E elas estão lá nos montes invocando Dioniso. O tal recém-chegado à urbe é pródigo em prodígios. O resto a ti compete. Então o servo está tratando o estrangeiro como alguém pródigo em prodígios, né? Não tem uma suspeita de que ele seja divino, né? Mas ele faz coisas estranhas acontecerem, né? Então diz o Penteu: podem soltar-lhe as mãos. Já caiu na rede. Não é uma flecha que me escape lesta. Teu corpo, forasteiro, é escultural aos olhos das mulheres, por quem chegas. Do pugilato é que não vêm madeixas densas a orlar teu rosto, voluptuosas. Cultivas o brancor da tez, avesso aos dardos de hélio sol, amas a sombra.
Teus amavios cativam Afrodite. Começa pelo início. Qual a tua origem? Você vê que o Penteu está elogiando o estrangeiro, né? A beleza dele. Como se tivesse encantado por ele, né? Aí diz o Dioniso: é fácil responder-te sem vanglória. Alguém já te falou do Flório Timolo? Sim, a cadeia que envolve a urbe Sárdia. De lá eu vim. A Lídia é a minha pátria, que fica lá no Oriente. Né? E de onde trazes teus mistérios a Hélade? Dioniso, filho de Zeus, nisso instruiu-me. Então o estrangeiro, ele disse que foi instruído pelo Dioniso. Ele não disse que é o Dioniso. Né? Há um Zeus local, patriarca de outros deuses, lá de onde você vem, tem Zeus também, né? É o mesmo Zeus que aqui esposou Semele. O Penteu está perguntando, tem um Zeus lá, local, patriarca de outros deuses? Quer dizer, o Penteu não considera que seja o mesmo Zeus, né? Aí o Dioniso vai dizer que é o mesmo Zeus ali que agiu em Tebas, né? E esposou Semele. A origem de Penteu é uma origem ligada à divindade, né? A gente precisa relembrar isso. Cadmo arrancou os dentes de um dragão, jogou-os na terra, semeando homens, né? Um desses homens semeados foi Equion. O próprio Cadmo teve alguns filhos, né? Entre eles Semele, que gerou Dioniso, e Agave, que com Equion gerou o Penteu. O Penteu tem origem divina, mas ele não quer saber disso, né? Ele desconsidera os deuses. Então ele está desconsiderando quem ele é. Ele é ligado aos deuses. Né? E o estrangeiro está ali para dizer para ele, relembrar ele de que tem Zeus agindo lá em Tebas, né? E que esposou Semele, a tia dele, e teve um filho, Dioniso. Quer Penteu queira ou não, quer Penteu goste disso ou não. Aí o Penteu responde: de noite te coagiu, viste seus olhos? Ele olha no olho ao conduzir a orgia. O Dioniso está falando que o Dioniso faz isso, né? E essa orgia, de que forma configura-se? O Penteu está curioso, né, sobre os feitos de Dioniso, como é que ele conduz o rito dele. É saber interdito aos não Dionísios. Você não vai saber. Mas qual vantagem traz a seu ministro? Não te é lícito ouvir, mas bom sabê-lo. Pretendes me encantar com fala mansa? Nos ritos tem-se horror ao homem ímpio. Os ritos dionisíacos, as mulheres são mantidas intocadas, né? Se o Sileno, que participa
desse Tíazo, né? Se aproveita das mulheres, ele é punido. Então Dionísio está falando, olha, tem um mistério que acontece lá, que é só para o iniciado. Você não tem como você saber. O Penteu toma isso como uma fala mansa, até um convite, né, para ele procurar saber mais. O Deus como era, já que o viste às claras. Como é o Deus? Como bem entendia, nada eu lhe impunha. O Deus Dioniso assume várias formas, né? As formas que bem lhe entendem. Outra fala vazia de um evasivo. Ao tolo, o dito sábio é um disparate. Quer dizer, você é tolo, por isso que você toma os meus ditos sábios como disparate. Aqui primeiro, o demo introduziste, só coreografam essa orgia os bárbaros. Pois no pensar são piores que os helenos. Só os bárbaros fazem essa festa orgiástica. Porque quanto ao pensar, eles são os piores que os helenos. E o Dioniso diz, são melhores, adotam outras normas. Tem outros procedimentos, né, os bárbaros. Celebras ritos diurnos ou noturnos? Noturnos, sobretudo. A treva é sacra. Para as mulheres, uma burla sórdida. Então, agora o Penteu começou a diminuir, né, o que o Dioniso diz sobre o rito. Também de dia, o torpe mostra a cara. Deves pagar por teus sofismas pérfidos. Tu, pela estupidez que ofende os deuses. Um Baco audaz, ginasta da linguagem. Agora se desentenderam. A mim, que mal tremendo me reservas. Primeiro cortarei tuas belas tranças. Consagro ao Deus minhas melenas sacras. Se você cortar meus cabelos, eu os ofereço ao Deus. Depois me apropriarei desse teu terço, é o bastão que ele segura. Porto por Baco. Queres? Vem tomá-lo. Teu corpo manterei detrás das grades. O Deus me livrará quando eu o queira. Quando o invocares com teu bando báquico, o que eu padeço agora que ele vê. Onde? Que ao meu olhar não é visível. Não o vês comigo, pois és um sacrílego. Encarcerai-o, que ofende a mim e a Tebas. Fala o ciente aos inscientes. Não me prendam. Insisto, o meu poder supera o teu. O estrangeiro está começando a dizer alguma coisa, coisas que não são para um homem comum, né? Que o Deus está vendo o que ele está passando ali na prisão, que o Deus o solta quando ele quiser. E que ele não pode ser preso, né? E o Penteu, arrogantemente, diz que o poder dele supera o do estrangeiro, o do Dioniso disfarçado. Mas esse estrangeiro é o próprio destino do Penteu, né? Encarnado. Ignoras o que falas, fazes, és. O Penteu, ele não sabe o que ele está falando, porque ele não sabe quem está na frente dele. Ele não sabe o que faz, porque ele pretende prender um Deus. Ele não sabe o que ele próprio é, porque ele tenta esquecer
a linhagem divina dele. Penteu, filho do Ofídio, Equion e Agave, né? Falou da linhagem, mas provavelmente para eles isso não tem nada de divino, né? Do teu nome, Penteu, pende o pesar. Prendei-o nos estábulos equinos, que encare assim o breu da escuridão. Pratica lá tua dança. Quanto às cúmplices no cortejo nefasto, eu as vendo, ou delas faço fámulas ao tear. Ou eu as vendo, ou delas faço fámulas ao tear. Eu vou pegar as cúmplices dele, ou eu vou vendê-las, ou vou fazê-las trabalharem ao tear. Já chega de tantãs e tamborim. Penteu disse que vai colocar aquele homem na escuridão. Irei, não devo padecer o que não deva. A conta desse ultraje cobra quem dizes não haver. Dioniso, o Deus. Injustiçando-me ao Deus encarceras. Aí o estrangeiro diz que ele próprio, o que ele sofrer, o Penteu está fazendo o Dioniso também sofrer. E o próprio Dioniso cobrará aquele mau ato de Penteu. Aí diz o coro: ó filha de Aquelô, ninfeia bela, Dirque divina, em tuas fontes acolheste o infante quando Zeus, seu genitor, do fogo imorredouro o transladou a coxa, sobreclamando: vem de Tirambo, adentra o ventre masculino, sobreanuncio o teu nome a Tebas, Baco, que assim devem chamar-te. E tu, ó venturosa Dirque, me repulsas, porta-guirlandas, condutor de Tíasos? Por que me evitas? Por que me exilas? Um dia, pelo esplendor de racimos, dionizarás os tributos rendendo ao deus Rumor. Quanto a iracúndia sobreexibe a Actônia progenie revelada do dragão serpente. Penteu, a quem o Ofídio Equion gerou, Quitônio, monstro olho feroz, não criatura humana. Quando está falando, quanto a iracúndia, que fala irada, é proferida por Penteu, ignorando seu pai, Equion, né? Esse dragão serpente. Monstro olho feroz, não criatura humana. Antes, gigante sanguinário, antípoda dos deuses. Seus grilhões vão constranger-me, ancila de Rumor. Já retei no palácio, na tenebrosa cripta do cárcere, meu guia no Tíaso. Filho de Zeus, Deus Dioniso, vês teus ministros compelidos à luta? Aí o coro, que é favorável ao Dioniso, né, que é formado pelas bacantes, né, também. Está falando, seremos presas? Dioniso, está vendo que estamos presos? Vem, sobrevibra o Tirso, oliouro, Olimpo abaixo, coíbe a híbris do macho sanguinário. Talvez agora em Nisa, fera nutriz, ó Dio, Niso, Tirsóforo, o Tíaso, Tirso, incitas? Nos cimos corícios, nos pluriarbóreos recintos olímpios, onde outrora Orfeu, a cítara, congregou árvores com música,
congregou bestas insubmissas? Ó Pieria venturosa, Evoé, o Deus venera-te, virá coreografar o coro das bacantes, transposto o áxio, célere afluente, guisa de mênades rodopiantes, depois o pátrio Lídias, próspero doador aos mortais de boa fortuna, que em águas cristalinas dizem fecunda região de corcéis lindos. O coro está dizendo está falando dos ritos, né? Do Deus que incita o tieso, o secto, um ambiente onde o secto festeja, recintos arbóreos. O Deus virá e coreografar o coro delas. Diz o Dioniso: Ei, ouvi a mim, ouvi a minha voz. Ei, bacantes. Aí o Dioniso está falando como o Deus que ele é. Quem é? Quem? De onde me sobre-reclama o clamor? De Evoé? Ei, eu me repito, ei, é o filho de Semele e Zeus. Aí o Dioniso não está mais falando como alguém que fala sobre o Dioniso, como um mortal que fala sobre o Deus. Mas ele está falando agora como ele mesmo, se dirigindo ao coro. Senhor, integra o nosso tieso, ó rumor, Deus rumor. Ó cismo augusto, abala os alicerces. Ah, o pasto de Penteu logo estremece e se espedaça. Dioniso adentra o passo, venerai-o, veneremo-lo, olhai. Por sobre o colunário dançam traves marmóreas. É o Deus rumor que no interior ulula. O raio, o olho de fogo relampeja, inflama a casa de Penteu. Dioniso está destruindo o palácio real. Ah, o fogaréu, não vês como fulgura em torno à tumba sacra de Semele? É a flama do trovão, o lança-chamas de Zeus, que outrora deixou-a fulminada. Arremessai ao solo, ó Mênades, trêmulos corpos, arremessai. Anax, Deus Rei, assalta, subjuga, revira o passo, progene de Zeus. Fobia de medo vos aterra, ó bárbaras. Por isso vos prostrais. Baco, presumo, foi visto a derrocar a casa régia. Por que somatizar tremores? Sus. Ó megaluz do bacanal de Evoé. Me alegro, a solidão me era desértica. Então Dioniso destrói o palácio real, depois de dizer para o coro, né, que ele está ali. E o coro o exalta. Desanimastes quando me levaram, a fim de submeter-me à cela escura? Quem olharia por mim, se te arruinasses? Mas como te livraste do homem ímpio? Como você conseguiu escapar?
A mim mesmo salvei, sem mais fadiga. As mãos não as prendiam duras algemas? Nisso o humilhei. Me imaginava preso, mas, pastor de ilusões, nem me tocara. Qual um touro, me viu posto no estábulo. Os joelhos circunamarrou-lhe e os cascos. Furiosamente bufa e o suor lhe escorre a cântaros. Remorde os beiços. Quieto espectador da cena, eu contemplava-o. Baco, então, treme o passo e inflama o túmulo materno. O solar todo em chamas, vendo-o, Penteu no vai e vem, demanda aos fâmulos água do flumen. No esforço inútil, não mais se empenha. Como se eu fugisse, empunha o gládio negro e invade o passo. Como ele fugiu, né? Simplesmente escapou das algemas, fez com que o fogo tomasse conta do palácio, pondo o rei desesperado, chamando os escravos para tentar apagar. Opino que rumor, assim parece, forjou no pátio um lume, contra o qual Penteu investe. Atinge a luz etérea, pensando jugular-me. Uma imagem do prisioneiro foi deixada no pátio para que Penteu pensasse que o prisioneiro estava ali para ser morto por ele, né? Atinge a luz etérea, pensando jugular-me. Baco aumenta sua aflição, pondo abaixo o passo. Escombros. Minha prisão custou-lhe caro. Exausto, larga a espada. Mortal, ousou guerrear contra um nume. Até agora a gente está vendo a insanidade do Penteu, né? E como Dioniso o engana. Me junto a vós, deixando em paz o passo. O rei não me preocupa. Presumo ouvir o salto de tuas botas ecoando à frente. O que nos vem dizer? Mantenho a calma, ainda que amarre a cara. O sábio nunca perde a compostura. Penteu está vindo. Padeço dura pena. Me escapou o estrangeiro. Que algemas constrangiam. Não, mas ei-lo aqui, não posso crer. Plantado, ó evadido perante o passo, paras. Você fugiu? Escapou e está aqui parado, me olhando. Refreia o passo. Pisa calmo a cólera. Como? Desalgemado te evadiste? Não disse que eu faria? Tu não me ouviste? A quem? Sempre renovas a linguagem. Ao que aos mortais germina plurivinhas. Está perguntando quem eu sou? Eu sou aquele que aos mortais germina plurivinhas. Faz crescerem as vinhas. O Penteu fica em silêncio. Que belos impropérios contra o Deus. Formem um cinturão em torno à torre. Penteu ordena aos seus fâmulos. Mas por que deuses não transpõem muralhas? Ó sábio, és sábio, exceto em que não sabes.
No que devo saber, nasci um sábio. Melhor ouvir primeiro qual mensagem o núncio da montanha comunica-nos. Minha palavra empenho. Ninguém foge.